Sejam bem-vindos. Nós damos início então à nossa aula. Estamos no capítulo 13 do livro de Juízes. Vamos começar com nossa oração habitual, pedindo a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, nós estamos vendo o livro de Juízes e da última vez nós tínhamos visto então Abimeleque, a presença de Abimeleque. E depois de Abimeleque, no capítulo 10, são apresentados, portanto, os chamados juízes menores. Capítulo 10, 11 e 12, um elenco de juízes desde Tola, Jair, Jefté, até chegar a Abdom, né? Um elenco de juízes. No capítulo 12, versículo 13, falando de Elon, o antecessor, juiz antecessor, diz: depois de Elon, Abdom, filho de Belfaratom, julgou Israel. Então, são juízes que vão julgando, portanto, realizando, como faz um juiz, o julgamento, né? Especialmente evitar querelas, brigas e tudo mais. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, os quais montavam 70 jumentos. Então, já tem uma vida feita, né? Montar um jumento que tem dignidade. Julgou Israel durante 8 anos. Depois, Abdom, filho de El-Faratom, morreu e foi sepultado em Faratom, na terra de Efraim, na montanha dos Amalecitas. Então, lembra que sempre o Israel é invadido pelos países circunvizinhos, pelas tribos, né? Especialmente nós víamos os Amalecitas e agora nós vamos ver também os filisteus. Isto porque estamos entrando no capítulo 13, na vida de Sansão. Capítulo 13, portanto, versículo 1. Os israelitas recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Yahvé. E Yahvé os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então, lembra, toda vez que tem um juiz, o povo volta a se encaminhar, seguindo, portanto, o caminho de Yahvé. Morre o juiz, não aparece outro enquanto desaparece, portanto, nos diz, os israelitas recomeçaram, sempre a mesma frase, recomeçaram a fazer o mal aos olhos de Yahvé. Então, é o juiz que coloca, portanto, a têmpera no comportamento do povo de Israel. Versículo 2. Havia um homem de Sará, do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. Uma mulher estéril, portanto, nos lembra um pouco a história que nós vamos ver de Isabel, né? Versículo 3. O anjo de Yahvé apareceu a essa mulher e lhe disse: tu és estéril e não tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Então, no caso de Isabel, vai acontecer a mesma coisa, não? Isabel que vai ser, portanto, mãe de João Batista. Uma história semelhante, séculos antes, portanto, acontece com a mulher de Manoé. De agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada,
e não comas nenhuma coisa impura. Então, o anjo, quando fala com a mulher de Manoé, está dizendo: nós vamos preservar esse menino. E para ser preservado, então, nada de bebida alcoólica e nenhuma coisa impura, alimentos impuros. Lembra que os pagãos... o porco, comida, por exemplo, porco e qualquer outro animal que tivesse casco, como o camelo, por exemplo, né? Então, carne de alguns animais que não podiam ser comidas. Então, é isso que tem que evitar. Lembra que os povos pagãos não apenas comiam porco, mas também sacrificavam porcos, né? Para os judeus, sacrificar um porco era impensável, né? Porque era considerado impuro. Como nunca vocês viram também sacrificado um camelo, né? Não, são considerados animais puros. Então, quer dizer, o anjo recomenda de preservar a criança de certos alimentos. E a mulher, portanto, quando estiver concebendo também, né? Amamentando. Versículo 5: porque conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará a navalha, porque o menino será nascido de Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. Então veja que já para ele está declarada a sua missão. Do mesmo jeito que para Isabel, quando fala de João Batista, já se fala que será o precursor, portanto, do Salvador. Agora, no caso de Sansão, o que está pedindo o anjo é que não pode cortar o cabelo dele. Tá? E ele nasceu, quer dizer, é consagrado ao Senhor. Então, a sua consagração está no cabelo. Ele é consagrado ao Senhor e terá a força de Deus enquanto tiver o seu cabelo, portanto. E nos diz, ele salvará, portanto, Israel das mãos dos filisteus. Lembra que durante 40 anos o povo está nas mãos dos filisteus, que do mesmo jeito que os amalecitas muitas vezes vinham na época da colheita e roubavam tudo de Israel, fazem a mesma coisa também os filisteus. Oprimem, portanto, Israel. Versículo 6. A mulher entrou e disse a seu marido: o homem de Deus me falou, o homem que tinha a aparência do anjo de Deus, a tal ponto era temível. Ela não sabe, portanto, com quem falou, mas parecia ser um anjo, está dizendo. Tinha aparência, dava medo. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me disse o seu nome. Lembra que saber o nome identifica, portanto, sua missão, identifica quem ele é. Então, não sabe a sua identidade. Mas ele me disse: conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nascido de Deus desde o ventre de sua mãe até a morte, consagrado a Deus, portanto, até a morte. Desde a sua concepção, portanto, né? Desde a sua concepção, nasceu até a sua morte. Versículo 8. Então Manoé implorou a Yahvé, dizendo: rogo-te, Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos diga o que devemos fazer ao menino assim que tiver nascido. Então, a oração de Manoé é para ter um diálogo, uma conversa. A figura é uma figura incógnita que ele apareceu. Então, ele tem dúvidas.
Versículo 9. Deus ouviu Manoé e o anjo de Deus veio outra vez ao encontro da mulher, estando ela sentada no campo. E quando Manoé, seu marido, não estava presente, aparece, portanto, o anjo para a mulher de Manoé, e Manoé estava, portanto, trabalhando no campo. Imediatamente a mulher correu a informar o marido e lhe disse: o homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. E lhe disse, Manoé levantou-se e seguiu sua mulher e foi ter com o homem. Lhe disse: és tu o homem que falou a esta mulher? Veja que interessante que Manoé tinha pedido ao Senhor para ter de novo esse encontro. E Yahvé, portanto, está dando a resposta ao seu pedido, à sua oração. Ele respondeu: eu mesmo, disse-lhe Manoé, quando se cumprir a tua palavra, como deverá ser a vida do menino que trabalho fará? O que devemos fazer com o menino? O que ele vai fazer da vida? Qual sua missão? Versículo 13. O anjo de Yahvé respondeu a Manoé: de tudo o que proibia esta mulher deverá ele abster-se. Então, antes de falar o que ele vai fazer ou não, lembra que tem coisas que não pode comer. Lembra que não pode cortar seu cabelo. Lembra que não pode beber bebida alcoólica. Versículo 14. De tudo o que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comerá coisa alguma impura. Tem que se preservar. Se não se preservar, quer dizer, perde o contato com Deus. Perde a ligação com Deus. Perde o cordão umbilical, portanto. Tudo o que prescrevi deve ela observar. Versículo 15, disse então Manoé ao anjo do Senhor: permite-me que te detenhamos e te ofereçamos um cabrito. Então, toda vez que se tem isso, já aconteceu com Abraão, né? Quando tem a visita dos 3 homens, ele percebe que são homens enviados de Deus, né? Ele vai oferecer um cabrito, pede para oferecer um animal. E Manoé faz a mesma coisa. O anjo, versículo 16, o anjo de Yahvé disse a Manoé, qual pergunta? Sempre um animal, pode ser, vamos dizer assim, pode ser um terneiro também, mas a priori vai ser um animal pequeno, de pequeno porte, tá? Não são animais como um becerro, um touro, que também se pode oferecer para coisas maiores, né? Coisas imediatas assim, são pequenos animais. Então, ainda que me detivesses, não comeria de tua comida, mas se quiseres preparar um holocausto, oferece-o a Yahvé. Então, ele não vai comer, mas aceita a comida como holocausto. Lembra que o holocausto é um sacrifício que termina com a queima, portanto, colocando fogo. Manoé disse então o anjo de Yahvé: qual o teu nome, para que assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem? Olha que bonito. Sempre se pergunta pelo nome. Lembra o combate de Jacó com o anjo? Quando Jacó vence, um anjo lhe pergunta: qual é o teu nome? Na aparição da sarça ardente, o que faz Moisés? E se os israelitas perguntarem qual o teu nome, o que vou dizer? Então, ele quer saber o nome, dizer para te prestigiar, para te adorar.
né? É bom conhecer teu nome para te prestar homenagem, portanto, um ritual. Versículo 18. O anjo de Yahvé lhe respondeu: por que perguntas meu nome? Ele é maravilhoso. Um nome muitas vezes que esse nome é indizível, inefável, difícil, impossível muitas vezes de repetir, porque é a linguagem dos anjos, né? Não é linguagem angelical, digamos assim, não é linguagem humana, e às vezes a tradução é o que está dizendo o anjo é maravilhoso, é impossível de dizer. Manoel e sua mulher observavam, ora subindo a chama do altar para o céu, o anjo de Yahvé subiu na chama do altar sob os olhos de Manoel e de sua mulher, e eles caíram com o rosto à terra. Imagem semelhante nós vemos também, portanto, em outras aparições, né, nos quais se oferece um anjo, no caso de Gedeão, lembra? Também tinha oferecido um caldo para um anjo e um anjo sobe na hora do holocausto junto com o fogo. Versículo 21. O anjo de Yahvé não mais apareceu a Manoel nem a sua mulher, e Manoel compreendeu então que era um anjo de Yahvé. Então o fato de não aparecer mais, por quê? Porque Deus intercede na vida de alguém e depois deixa também liberdade, né? O anjo não vem exatamente para interferir na vida e toda vez dar a sua opinião. Não, ele porta uma mensagem da parte de Deus, no caso a mensagem para a mulher de Manoel, dizendo que vai ficar grávida e que tem que se abster do vinho especialmente, né? E a bebida fermentada como qualquer coisa impura. Então, era essa a missão do anjo, apenas essa, dizer, então se prepara que essa criança é especial, é Nazireu. Nazireu, em geral, ele se consagrava a Deus e ia morar na montanha, se isolava, mais ou menos o que acontece com João Batista. João Batista também era Nazireu, né? Então, por isso que, de repente, ele vai no meio do deserto e vai comer mel silvestre e gafanhotos, né? Tem a mesma vocação, portanto, de Sansão. Versículo 23. Se Yahvé tivesse pretendido matar-nos, desejando matar-nos, respondeu-lhe a mulher, não teria aceitado nem o holocausto nem a oblação, e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado ao mesmo tempo que nos disse. Lembra que o grande medo é o fato de contemplar um anjo, contemplar o próprio Deus, leva à morte, né? Ninguém se sustenta depois de ter contemplado a Deus. A contemplação de Deus, de um ser angelical, leva muitas vezes à morte da pessoa que contempla. Então, a mulher de Manoel está deixando ele tranquilo, dizendo, olha, se tivesse querido o anjo já nos teria tirado a vida, né? E o medo era isso, será que nós vamos morrer? Ele diz, não. Ele aceitou o pedido a oblação que nós demos, então, o holocausto, então fique tranquilo. A mulher deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Sansão. O menino cresceu, Yahvé o abençoou. E o espírito de Yahvé começou a impeli-lo para o acampamento de Dan, entre Sará e Estaol. Então veja como o espírito do Senhor vai impeli-lo, do mesmo jeito que nosso Senhor, quando começa a sua vida pública, o Espírito Santo leva ele para o deserto, onde passará 40 dias, né?
e no último dia será tentado pelo demônio. É o Espírito, portanto, que está conduzindo a vida de Sansão. Capítulo 14. Sansão desceu a Tamna e teve a atenção atraída ali para uma mulher dentre as filhas dos filisteus. Então, ele se apaixona por uma mulher pagã da nação dos filisteus, portanto. Subiu e contou isso a seu pai e sua mãe. Eu reparei numa mulher dentre as filhas dos filisteus, disse ele. Coisa que não agradou muito aos pais, hein? Disse ele: tomai-a por esposa para mim. Responderam-lhe seu pai e sua mãe: não há mulheres entre as filhas dos teus irmãos e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar mulher entre os circuncisos filisteus? Então, veja, os pais estão dizendo: melhor você procurar alguém da tua raça. Procura alguém, uma mulher judaica, né? De tal maneira que, pelo menos, vai acreditar no mesmo Deus. Por que você vai procurar uma mulher filha de circuncisos? Uma mulher pagã. Então, quer dizer, os pais não aprovam muito bem aquilo que Sansão escolhe por mulher. Mas Sansão replicou a seu pai: toma para mim aquela que te disse, porque aquela que me agrada. Então veja o temperamento de Sansão, temperamento forte. Não é porque seus pais falaram que não, que ele abaixa a cabeça. Eu quero ela e pronto, ela me agrada, gostei dela. Versículo 4, 14:4. Seu pai e sua mãe ignoravam que isso provinha de Yahvé, que buscava um motivo de desentendimento com os filisteus, porque nesse tempo os filisteus dominavam Israel. Então a Escritura está dizendo a verdade, que ele se apaixonou por uma mulher filisteia, exatamente porque foi conduzido também pelo próprio Deus. Ele se apaixona por uma mulher filisteia, inimiga, portanto, do povo de Israel, porque Deus tem outras intenções com Sansão. Versículo 5. Sansão desceu a Tamna, que é uma cidade, com seu pai e sua mãe. E ao chegar perto dos vinhedos de Tamna, viu um pequeno leão que se aproximava rugindo. Dificilmente, vamos dizer assim, na região de Israel tem leões. Se é mais para o sul, perto da África, com certeza. Mas dificilmente, acredito, não sei, um leão lá naquela região, especialmente uma região desértica. A questão que está falando do leão pode ser uma outra fera. O Espírito de Yahvé veio sobre ele e, sem nada ter nas mãos, despedaçou como se fosse um cabrito, mas não contou a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Então se aproxima o leão e ele simplesmente, antes que o leão ataque, ele vai atacar o leão e o destrincha, né? Com as próprias mãos, abre a boca, né? e o mata. Versículo 7. Ele desceu, encontrou-se com a mulher e ela lhe agradou. Então, no caminho se encontra com a mulher com a qual quer se esposar. Algum tempo depois, Sansão voltou para desposá-la. Afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão e observou na sua carcaça um enxame de abelhas e mel. Chamou a atenção dele, não?
Depois, quando voltou no mesmo caminho, tinha matado o leão e já tinha um enxame na sua carcaça. As ovelhas tinham feito um enxame e acontecia que tinha mel. Versículo 9: recolheu na mão e enquanto seguia o seu caminho, o comia. Então pegou o mel e foi comendo o mel do leão que ele matava, que tinha matado, né? Chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes e eles comeram, mas não lhes contou o que tinha colhido que eu tinha colhido na carcaça do leão que tinha matado em outro momento, né? Não foi de imediato que mata o leão e vai ter já o enxame de abelhas, as abelhas que fizeram. Passou um tempo entre a morte e depois, claro, a carcaça que apodrece, a carcaça, não é? E vem um enxame até fazer um mel. Então, tem um tempo. Versículo 10. Seu pai desceu até a casa da mulher e Sansão ofereceu-lhe lá um banquete, conforme o costume entre os jovens. Ao velho, escolheram 30 companheiros para ficarem com ele. Então, estão festejando já, de uma certa maneira, os preparativos para o casamento de Sansão com a mulher filisteia. Versículo 12. Então lhes disse Sansão: deixa-me propor-vos um enigma. Estão no meio do banquete. Estão numa festa. Uma festa de vários dias. E ele vem com um enigma. E ele diz: se me apresentardes a solução dele no decurso dos 7 dias de banquete, 7 dias, uma semana inteira de festa. E se encontrardes, eu vos darei 30 peças de linho e 30 roupas de festa. Então, vai vestir 30 pessoas com 30 roupas de festa. Mas se não puderdes apresentar-me a solução do enigma, vós tereis de dar-me as 30 peças de linho e as 30 roupas de festa. É uma troca. Então, se vocês descobrem, eu pago para vocês as 30 peças de linho. Né? Linho é um tecido especial daquela época. Né? Se não descobrirem, vocês que me dão. Eles responderam: proponham o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. Ele lhes disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Se vocês percebem bem, o enigma se refere exatamente ao leão e ao mel. Do que come saiu comida. Então, ele que come carne dos outros, da sua carne saiu comida, o mel. E do forte, que é o leão, saiu doçura, que é o mel. Então, esse é o enigma que ele pensou, né? Ele está referindo, portanto, ao leão e ao mel correspondente que ele encontrou no leão. Só que ninguém sabe, ele não contou para ninguém que ele tinha matado o leão com suas mãos e depois, tempo depois, na carcaça tinha encontrado esse enxame de abelhas e o mel. Não contou nem sequer para seus pais. Então, um enigma que para ele é trivial. Mas para quem não conhece a história, não significa nada. Do que come saiu comida, do leão saiu comida. Né? Do leão que era forte saiu doçura, saiu mel. Se ninguém sabe, ninguém vai entender. Depois de 3 dias, portanto, de festejo, ainda não tinha achado a solução do enigma. Um enigma que não tem nem pés nem cabeça. Né?
Não é uma coisa que todo mundo sabe, que vai entender, compreender. No 7º dia, disseram a mulher de Sansão. Veja que estão numa festa de bodas, portanto. 7 dias de matrimônio, de festa, porque estão no casamento, portanto, de Sansão. No 7º dia, disseram a mulher: seduz o teu marido para que ele nos revele o enigma, do contrário, poremos fogo a ti e à casa do teu pai. Olha que bonito, né? Foi pressionada. Ou você conta o enigma, a solução do enigma, ou você morre junto com teu pai, porque vamos colocar fogo na tua casa. Eles não querem pagar, portanto, as 30 peças de linho, então vão forçar a mulher a que pergunte a Sansão a solução. Caso contrário, ela vai morrer. Foi para nos espoliardes que nos convidastes aqui? Quer dizer, olha, nós viemos na festa de casamento, mas parece artimanha, né? Porque você está querendo tirar lucro. Você está querendo que nós paguemos caro. Versículo 10. Então a mulher de Sansão chorou no seu ombro e dizia: tu não te sentes por mim senão ódio, tu não me amas. A mulher sabe chegar, né? Arrancar do homem o que quer, né? Então mostra que você me ama. Então me fala qual que é a solução. É isso que ele está querendo, né? E de uma certa maneira ela tem medo, né? Tem medo de morrer, e assim também como a sua família, né? Propusestes aos filhos do meu povo um enigma, mas a mim tu não me dissestes como se resolve. Como você não me disse, porque você não me ama, porque você não confia em mim, porque você não gosta de mim. Qual a solução? Ele está perguntando, hein? Ele respondeu: nem o meu pai nem minha mãe sabem disto. Por que te contaria a ti? Não sabem da história do leão. E agora, por que contaria? É porque ela está seduzindo exatamente Sansão através do amor, não? Se você me ama, então me fale. Ela chorou no ombro dele durante os 7 dias que o banquete durou. Você imagina todo dia aí, me conta, né? No ouvido de Sansão, né? Então, no 7º dia, contou-lhe a solução do enigma, porque o atormentava muito. Incomoda tanto a mulher, acabou de casar, né? Que Sansão diz: basta, né? Conta, porque já não aguenta mais. Isso porque está começando o matrimônio. Começou bem, com o pé direito. Então ela revelou aos filhos de seu povo. Então, quando Sansão disse a solução, ela vai contar, portanto, aos convidados a solução do enigma. No 7º dia, antes que o sol se pusesse, vieram os homens da cidade e disseram a Sansão: o que é mais doce do que o mel? Então a solução diz: o mel. O que é mais forte do que o leão? O leão. Então, mel e leão são o enigma, a solução do enigma que ele tinha proposto. Se ele não conhecesse, se ninguém conhecia realmente o que tinha acontecido com ele, nunca ia entender o que significava. Por isso, o que é mais doce do que o mel? Ele falou de doçura apenas. Né? E do forte saiu doçura. Que doçura é essa? É o mel.
Que fortalece o leão. Por isso é um elefante, não é? Mas, quer dizer, por isso qualquer outro personagem que fosse forte, não precisava ser um animal. Agora, eles vão saber a resposta porque a mulher de Sansão lhes contara. E ele lhes replicou: se não tivesses trabalhado com a minha novilha, não terias adivinhado o meu enigma. Se você não tivesse perguntado para minha mulher, não teriam decifrado o enigma. Vocês tiveram ajuda, alguém lhes contou, e quem lhes contou, alguém que sabia. E quem que sabia, a única pessoa que eu contei, foi minha esposa. Então, vocês adivinharam porque tiveram ajuda. Então, o espírito de Yahvé caiu sobre ele e se apossou dele e desceu a escalão. Ele está cheio de raiva. Se sente traído pela mulher. Contou um segredo, a mulher revelou para os outros. Diz: matou 30 homens, tirou-lhes as roupas de festa e entregou os que tinham apresentado a solução do enigma. E depois, enfurecido, voltou para a casa de seu pai. Então, não é que tivesse comprado a roupa, né, para dar para aqueles homens que tinham decifrado o enigma. Ele estava devedor de 30 peças de roupa de linho e vai atrás das pessoas que vestem tais roupas, matando-as, arrancando a roupa e dando como se fosse nova, né? Versículo 20. A mulher de Sansão foi então dada ao companheiro que lhe tinha servido de acompanhante de honra. Ele volta para a casa do seu pai, dá o presente e deixa a mulher para trás. O que faz o pai da mulher? Diz: tá bom, o casamento não terminou bem, aliás, não começou bem, então vou dar a minha filha para o outro. E quem foi? Um companheiro de honra. Capítulo 15, versículo 1. Por esse tempo, quando se estava colhendo o trigo, veio Sansão rever a sua mulher, trazendo-lhe um cabrito, e disse: olha, depois de um tempo, depois de um tempo que disseram a mulher, não soube mais dele, e de repente ele chega com um presente. Olha que eu trouxe para você. Surpresa, estou aqui de volta. Imagina a mulher no meio do casamento, no último dia do casamento, só meu marido, nunca mais ouvi, e de repente fala: estou aqui com um cabrito. E disse: quero entrar no quarto onde está minha mulher. Mas o sogro não lhe consentiu. Posso ver a minha esposa? Não. Eu entendi, versículo 2 fala o sogro, o pai da esposa. Eu entendi que tu a aborrecias e então a dei a teu companheiro. Você rejeitou a esposa e a partir do momento que você rejeitou, então dei para outro. Então, veja que os casamentos muitas vezes eram arranjados. Não é que você gostava da mulher e casava. Não, você tinha que dar o dote. Então, quem dava o dote eram os pais de Sansão. Então, quando ele pede para o pai ir buscar a mulher, para ele dar o dote para o esponsório, né?
dar o dote para o pai da menina, portanto. Então diz: eu entendi que tu aborrecias, então a dei a teu companheiro. Entretanto, sua irmã mais nova não é porventura melhor do que ela? Então vamos fazer uma coisa, já que teus pais me deram um dote, então fica com a irmã dela. É mais jovem, mais bonita, mais simpática, já não vão ficar discutindo por causa do dote. Já que você me deu e a mulher você não arranjou, né? Fica com a irmã. Sansão, porém, lhe replicou: desta vez ficarei quite com os filisteus, fazendo-lhes mal. Então ele diz: não, tudo bem, não precisa, não precisa, deixa o dote para lá. Mas por dentro estás remoendo, diz: você vai ver a vingança, né? Vingança contra os filisteus. Versículo 4, 15:4. Sansão se foi, capturou 300 raposas, preparou tochas e, amarrando cauda com cauda de cada 2 raposas, prendeu neles as tochas. Então, prende 2 raposas e no rapião delas tochas, né, com fogo. E vai soltar onde? Vai soltar no campo, no milharal ou no campo de trigo dos filisteus. Então acendeu as tochas e soltou as raposas na seara dos filisteus. E assim pôs fogo, não só nos feixes de trigo, como que naquilo que estava plantado, e até nas vinhas e oliveiras. Então as raposas fugindo do fogo, que estava amarrado exatamente nas suas caudas, né? Cada uma então está colocando fogo em tudo que é seara, tudo que é plantação, tudo que é oliveira. Então faz um estrago enorme, vocês podem imaginar. Versículo 6, os filisteus indagaram: quem fez isso? E lhes disseram: Sansão o fez, o genro de Taminita, porque este lhes tirou a mulher e a deu a seu companheiro. A vingança de Sansão. Ele desprezou a mulher, o pai, vendo a mulher, sua filha desprezada, deu a outro e agora ele está se vingando. Então os filisteus subiram e fizeram perecer nas chamas aquela mulher e seu pai. O que acontece? A vingança de Sansão gera vingança dos filisteus. Queimam o genro de Sansão, queimam a esposa de Sansão na sua casa. Pois se é assim que procedeis, disse Sansão. Ele ficou sabendo. Muito bem, eu também não pararei enquanto não me tiver vingado de vós. Então, uma vingança está levando a outra. Uma vingança está levando a outra. Morre a esposa, morre o genro, Sansão fica sabendo, falou: tá bom, olho por olho, vocês queimaram, eu também vou me vingar. E ele os derrotou completamente. Vingou, portanto, aqueles que puseram fogo na casa do genro. Depois ele desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Então veja que um guerreiro, né? Um guerreiro que pegou rixa contra os filisteus. Então o alvo próprio de Sansão serão os filisteus. Os filisteus, versículo 9, subiram e foram acampar em Judá e ficaram uma incursão em Leque.
O que eles querem? Já que Sansão se torna inimigo, estão atrás de Sansão. Por que subiste contra nós? Estão em Judá. Indagaram os habitantes de Judá. É para prender Sansão que subimos. Responderam, para fazer com ele o que ele fez conosco. 3.000 homens de Judá desceram a gruta do rochedo de Etã e disseram a Sansão, não sabes que os filisteus nos dominam? Que nos fizestes? Então, eles vão conversar com Sansão porque sabem onde Sansão está, às escondidas dos filisteus. Está dizendo, olha, eles vão se vingar não apenas de você, mas também de nós. Por isso diz, o que nos fizestes? Ele lhe respondeu, assim como me fizeram, eu lhe fiz também. Então, olho por olho. Estou me vingando porque eles queimaram a minha esposa, o meu genro. Então, eles lhe disseram, versículo 12, descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. Jurai-me, disse-lhes, que vós mesmos não me matareis. Eles responderam, não, queremos apenas te amarrar e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te mataremos. Então, o único jeito de salvar-nos é te entregar nas mãos dos filisteus amarrado, mas não vamos te matar, não. Então o amarraram com 2 cordas novas e o levaram para fora do rochedo. Então, o único jeito que eles têm, portanto, de evitar o massacre é entregar Sansão para os filisteus. Quando chegava Lequi e os filisteus corriam em sua direção, gritando de júbilo, vem ele amarrado, né, sendo trazido pelo povo de Judá, o Espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarraram seus braços se tornaram como fios de linho queimado ao fogo, e os laços que o prendia se soltaram das suas mãos. Então, veja, toda vez que tem uma atitude diferente, como que se inflama a raiva de maneira inesperada da parte de Sansão, a Escritura diz que o Espírito o invadiu. O Espírito de Deus, quer dizer, toma uma determinação para se insurgir contra os filisteus. E isso aqui vai acontecer de novo. Quando foi matar os 30 homens para pegar as vestes, foi por causa do Espírito de Deus que caiu sobre ele, versículo 19, 14 e 19. E agora diz a mesma coisa. Ele se solta facilmente das amarras, levado pelo Espírito de Yahvé. Versículo 15. Ao ver uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e com ela matou 1000 homens. Então, uma queixada, nós podemos pensar assim, um osso duro, grande, né? E ele começa, portanto, a lutar contra os filisteus que vieram contra ele. E nos fala de 1000. Quer dizer, um homem forte que usa um instrumento para se defender. Com uma queixada de jumento eu os esfolhei, com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Um cântico, né? Cântico de vitória da parte de Sansão. Com uma queixada matei uma multidão, e muita gente, 1000 homens aí para matar aí. Ou ele é muito bom, ou ele não sabia contar muito direito, né? Versículo 17. Quando acabou de falar, atirou para longe a queixada. Por isso é que se deu a esse lugar o nome de Ramat Lequi. Lequi era o chefe dos filisteus, não? Na morte de Lequi, o lugar onde morreu Lequi, portanto. Sentindo uma grande sede, clamou a Yahvé dizendo: foste tu que alcançaste
esta grande vitória pela mão do teu servo. E agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos circuncisos. Senhor, foi você que me deu a vitória, agora não me deixa morrer de sede. Então Deus fendeu a cova que estava em Lequi e correu dela água. Do mesmo jeito que Moisés vai tirar água da rocha, do rochedo, vai fazer também com Sansão, para ele beber água. Sansão bebeu, seus sentidos retomaram e ele se reanimou. Estava desidratado, né? Podemos dizer, depois de uma luta enorme. Foi por isso que se deu à casa de seu pai. Desculpa, pulamos uma folha aqui. Por isso que se deu o nome de Encoré, aquela fonte que ainda existe em Lequi. Sansão julgou Israel na época dos filisteus durante 20 anos. Então, a partir de agora, também Sansão se torna um juiz. E durante 20 anos também vai julgar o povo de Israel. Então, nós vamos terminar por aqui hoje. De maneira que nós vamos continuar na semana que vem conhecendo o encontro de Sansão com Dalila. Então vamos agradecer a presença do Senhor, a presença de Nossa Senhora também em nossa vida, para que sejamos cada vez mais tocados por essa graça que significa também ser fiel ao Senhor, né? como fizeram também os juízes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para todos, uma boa noite, um bom dia, boa tarde. Que o Senhor vos acompanhe.